Você confere comigo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Eu costumo chamá-lo Fera. Olha o homem aí. Tomando conta do vídeo, Thiago Paulino dos Santos. Alegria muito grande em tê-lo aqui. É o nosso grande campeão para-atleta, renomado, que tanto orgulho traz para Orlândia, como também para todo o Brasil, inclusive no cenário internacional. Estávamos devendo um para o outro essa entrevista, né, Thiago? Sim. Já fizemos 2 anos de canal, sua agenda complicada, principalmente porque agora, de 2 anos para cá, você está residindo em São Paulo, não é isso? 2 ou 3 anos? 2 anos eu levei a família, mas eu estou em São Paulo desde 2018. Exatamente. Então, é uma opção e, naturalmente, é uma dificuldade de se fazer. Mas, enfim, finalmente estamos aqui. Uma alegria muito grande recebê-lo, Thiago. Eu que agradeço pelo convite, né? A gente vem já tentando armar esse encontro aí há alguns tempos. E deu certo agora, pós-mundial, 2 semaninhas de férias, e é sempre um prazer estar falando com você. Thiago tem 39 anos de idade. Em dezembro chega nos 40? Já chega nos 40. Tá, nascido aqui em Orlândia. Eu gostaria que a gente prestasse uma homenagem aos seus papais, Dona Marilda e o seu Genésio, que infelizmente se partiram, né? Recentemente, um atrás do outro. Fale da família, da sua família, de uma forma geral. Você é nascido aqui em Orlândia. Conte um pouco da sua infância, Thiago. Eu sou nascido e criado na cidade de Orlândia, né? Meu avô, saudoso João Marques, por muito tempo teve um bar muito famoso ali na Rua 12, onde tinha torneio de Maia, né? Sim. Então, eu participei bastante da minha juventude, foi toda ali na vila, na Rua 12, Jardim Boa Vista. E eu tenho só lembranças boas, cara. Eu tenho um orgulho muito grande de ser orlandino. Por mais que hoje eu resida na cidade de São Caetano do Sul, por causa do meu trabalho, eu sempre faço questão de falar, né, que eu sou nascido, que eu sou cria de Orlândia, e eu tenho um orgulho muito enorme de representar a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. E a minha infância foi muito boa. Meu avô, João Marques, né, como eu disse, tinha esse bar, o bar Canta Viola. Canta Viola. Então tinha uns modão de viola muito bacana. Quando eu era vereador, eu gostava de passar lá, tomar uma gelada, pagar uma gelada pro pessoal. Sim. Seu João era uma grande figura. Sim, então, assim, minha infância foi muito boa. Meus pais sempre trabalharam muito, né? Minha mãe, Dona Marilda, sempre trabalhou muito, trabalhou na roça com meu avô, e depois ela entrou no brejeiro, onde ficou por muitos e muitos anos. O meu pai também trabalhava no brejeiro, né? Então, assim, minha família, meu irmão também, o Marcos, 12 anos mais novo que eu, né? Eu já estava acostumado... É você ou o Marcos apenas? Só nós dois. Tá. O Rapinha do Tacho é o Marcos. Já estava acostumado a ser filho único, aí ele veio, pode dividir a herança. Que é a grande herança. Sim, mas o meu irmão, ele é um grande amigo meu, assim, ele é meu fechamento, conto com ele para tudo. É difícil essa distância, né? A gente nunca ficou tanto tempo separado, mas ele sabe e entende que a gente agora é um pelo outro, e eu tô fazendo esse sacrifício aí, é por ele também, né? Cara, eu vou te confidenciar, né? Uma emoção que eu sempre tinha quando você chegava nas disputas, né? E que ganhava as medalhas quando os dois estavam vivos. Depois houve aquele problema com a Dona Marilda. E depois de quanto tempo que o seu Genésio veio a falecer? Meu pai faleceu esse ano, né? É recente, né? Recente. Estava doente o seu Genésio, Thiago? Cara, ele tinha uns problemas de saúde, Tarcísio. A gente sempre fez um acompanhamento com ele. Meu irmão estava sempre acompanhando ele, fazendo as rotinas de médico, né? Levando ele sempre no hospital para fazer os exames. E foi assim, do nada, cara. Ele teve um infarto, né? Morreu dentro da casa dele, da residência dele. E foi assim, foi meio que inesperado, porque ele estava bem, estava na melhor fase dele, né? Tava tranquilo, tava bem sereno. Infelizmente veio acontecer o óbito aí. Ele estava sofrendo muito também, ele era muito apegado à minha mãe, né? Então depois que a minha mãe faleceu, ele meio que se fechou bastante também, se isolou, né? E complicou um pouco também a nossa aproximação dele, então ele ficava muito sozinho e estava sofrendo muito. Ele amava muito a minha mãe, eles eram muito apegados um ao outro. Sou testemunha disso. E depois que ela partiu, ele ficou meio que no fundo do poço, não conseguiu sair, e aí acabou vindo a óbito esse ano. Muito bem, eu fiz questão de prestar sua homenagem, até porque eu acompanhei e vi como eles vibravam com você, né? Isso é algo que tocava a gente, né? Naquelas carreatas históricas que a gente fez, ao chegar a alegria que eles tinham de cumprimentar, abraçar, enfim. Mas de onde estiver tão firme com você, te acompanhando e também te orientando espiritualmente, com certeza. Agora, juventude em Orlândia, eu imagino que você estudou no Arthur Oliva. Que escola que você estudou? Eu estudei
Na época, a primeira, a segunda, a terceira série eu fiz no Maria Aparecida. A quarta série eu fiz no Arthur Oliva. Depois a quinta, sexta, oitava voltei para Maria Aparecida. E o colegial fiz no Oswaldo. Então, quer dizer, eu acertei, né? Tá mais ou menos nesse eixo, Sim, né? sim. Quem é da região leste de Orlândia, né? Jardim Boa Vista e outros bairros, normalmente são essas duas escolas, né? Sim. E, naturalmente, você chegou a estudar, depois que fez aqui em Orlândia, você chegou a fazer algum curso superior ou não deu tempo? Não, curso superior não. Eu fiz um curso técnico na área de segurança, né? Que era. Meu objetivo era trabalhar na área de segurança, sempre tive um porte físico bacana, gostava de treinar academia. E aí depois eu comecei a trabalhar no Brejeiro também. Trabalhei no Brejeiro, em algumas empresas aqui em Orlândia. E depois que eu fiz o curso de segurança, eu me mudei para Ribeirão Preto para atuar na área, né? Chegou a atuar, foi quando aconteceu aquele acidente com você. E como garoto, não chegou a jogar no time do Sidão de futsal? Cara, Outro dia você falou pra mim, você acha, meus amigos, que vira de pivô, Carlão? Carlão tá aqui, Carlos Silva. Não dava certo não, né? Eu jogava muito. O Sidão ele não gosta de falar, mas ele sabe que de alguma forma nossos caminhos se cruzaram. E era pivô de referência. Eu jogava Tocava muito. e ele... Canhoto, alto, forte, protegia bem a bola. Mas eu encontrei assim, o Sidão pela primeira vez quando ele dava treino no antigo time da Carol. Ele tinha um trabalho com a molecadinha lá, eu tinha uns amigos que já treinavam com ele. Na época eu treinava com o professor Baleia no Grande no Baleia. centro de lazer. Vanderlei Otávio. Isso, grande Baleia. Goleiro da associação também já falecido. Lenda. Grande amigo. E eu treinava com ele de 9, 10 anos de idade, mais ou menos essa idade aí. E esses amigos meus, que é o Edinho, a turma do Belezoca, ela treinava na Carol, né? E aí, como a gente sempre foi muito amigo, sempre foi muito junto, os caras, não, mano, vem treinar na Carol, vamos conversar com o professor Sidão aqui. E aí você faz um teste. Fiz esse teste, acabei passando e comecei a treinar com o professor Sidão na Carol, né? E aí, claro, lateral esquerdo dos bons. Diga-se de passagem, apoiava como nunca. E assim, a minha história com o Sidão começou desde então, até quando eu sofri o meu acidente, que eu procurei ele na quadra coberta, ele não lembrava, né, muito assim, porque fazia muito tempo que a gente não se via, e ele ouviu falar de mim que tinha um Thiago que tinha sofrido acidente, mas ele não imaginava que seria o lateral esquerdo dele na época da Carol. Então foi um reencontro assim muito muito legal assim com ele. Agora 2010 foi um ano fatídico. Você fez o curso técnico e começou a trabalhar como segurança em alguma casa noturna, alguma boate? Não, onde é que você trabalhava em Ribeirão? Eu comecei a trabalhar numa empresa chamada Netafim, que era segurança no shopping. Trabalhava no Novo Shopping. Depois eu fiz a transferência para uma empresa que chama Netafim, que é do lado do Magic Gardens em Ribeirão Preto. Então eu trabalhava nessa empresa no período da noite, né, na escala 12/36. E numa dessas vindas, que eu morava em Orlândia e trabalhava em Ribeirão Preto, né? Não cheguei a morar em Ribeirão Preto. Então eu tinha uma moto e fazia esse translado aí, Orlândia-Ribeirão Preto. E numa dessas madrugadas foi quando aconteceu o acidente. Foi na rotatória Mincalil? Exatamente. Perto da antiga rodoviária, perto da Jerônimo Gonçalves, perto de onde foi a fábrica da Antártica, da cerveja Antártica, e aquele ponto. Você desviou? O que aconteceu, Tiago? Eu estava vindo em alta velocidade, confesso, e quando eu entrei na rotatória para fazer a rotatória, para ir na casa da minha esposa hoje, na época namorada, né, que ela estava morando em Ribeirão Preto também, eu entrei na rotatória e o carro me fechou, né? No que o carro me fechou, eu assustei e saí. O carro fez a rotatória, só que eu passei direto, não consegui completar a rotatória. No que eu passei direto, eu ia bater de frente com o poste. Acabei soltando a mão do guidão da moto meio que para me poder se proteger. Ela meio que girou. No que ela girou, meu pé ficou preso nela. Então a moto foi no poste e eu acabei, né, sendo jogado para longe, só que o meu pé foi arrancado na hora, né, do acidente. Quer dizer, você perdeu, né, essa prótese que a gente está vendo, a parte da parte perna esquerda, natural, um pouco abaixo do joelho. Na verdade, no acidente eu perdi o pé. O pé. O pé ele foi arrancado. E depois, com as complicações, por causa da sujeira, né, do local e tudo, eu peguei algumas infecções, onde eu tive que fazer mais algumas cirurgias. E agora eu tenho 14 centímetros abaixo do joelho, mas no acidente em si eu perdi somente o pé, né? Agora, para você, 2010, um choque desse, com a baita saúde que você tinha e a necessidade natural, você não tinha filhos ainda? Então, é o que eu falo, né? Esse acidente, ele veio realmente para mudar minha vida, porque quando eu sofri o acidente,
eu estava internado, a minha esposa ficou sabendo, ela trabalhava em Ribeirão Preto, né, no supermercado Carrefour. Quando ela ficou sabendo do acidente, ela chegou no hospital. Até então ela achava que eu tinha quebrado a perna apenas, né? Quando ela descobriu que não, que eu tinha perdido o pé, né? Tinha perdido parte do meu corpo, ela ficou em choque, acabou passando mal. E nesse passar mal, fizeram alguns exames e constatou que ela estava grávida da minha menina. Olha que coisa. Então eu descobri. É até arrepiante um negócio desse, né? Descobri no mesmo dia que eu ia ser pai também, da minha querida Lavínia. Tá. E aí veio a Lavínia e depois o mais novinho, o Rapinha de Tacho, né? Que nasceu agora. Ele é mais novinho? Quantos anos ele tem? Ele tem 8 anos, nasceu em 2017. Tá. Bom, você, de uma hora para outra, perdeu a sua atividade, teoricamente aposentado num primeiro momento por invalidez, um desafio de ter um filho, uma filha, né? Então, para criar. Quando é que surgiu esse lance do esporte? Você voltou para Orlândia para fazer a sua recuperação. E aí, em algum momento, alguém te falou, Serafim, quem que, na verdade, descobriu que você poderia ter essa pegada de ser para-atleta? Na verdade, enquanto eu estava internado, né, eu sempre fui um cara muito otimista, né? Claro que foi um choque, um baque muito grande. Mas quando eu vi que eu não tinha mais o que fazer, eu comecei a pesquisar sobre próteses, sobre valores. E nesse meio tempo, meu cunhado fez uma vaquinha lá e conseguiu comprar um notebook para mim, que era o meu passatempo, já que eu fiquei quase 40 dias internado. Então, aquela coisa de hospital, né, que você sabe como é, fiquei no HC emergência, então era tragédia todos os dias, e todos os dias eu agradeci a Deus por estar vivo. Porque o tempo que eu fiquei lá, eu vi vários óbitos, né, ficava sabendo, escutava o pessoal chorando, então eu procurei agradecer muito a Deus por estar tendo uma segunda oportunidade. Qual hospital que você ficou, Ribeirão? No HC emergência. No HC. É. Perfeito. Então, assim, dentro do hospital, o Rodrigo Paixão, nosso saudoso Rodrigo Paixão, me ligava todos os dias praticamente, que a gente era muito próximo, né? A gente cresceu ali no mesmo bairro, então ele morava próximo. E eu também, na época da Guarda Mirim também, ele foi o meu professor na Guarda Mirim. Então a gente tinha uma ligação já. E ele praticava esporte, né? Sim. Ele era do ramo do lançamento do martelo, lançamento de disco, já treinava com o Serafim. E num dia ele falou pra mim, falou, cara, você tem um porte físico bacana, eu acompanhava você na academia, você sabe que tem o esporte, existe o esporte paralímpico, pô, você é amputado, você pode praticar esporte. Você sabia que existia o para-atletismo, o para-atleta existia? Que é coisa recente também, né? Quando eu digo, né, o Brasil vai para um Mundial de Para-Atletismo e é o bam. Isso dá orgulho, né, para a estrutura que vocês têm. Mas você tinha conhecimento que se praticava as pessoas que tinham algum tipo de deficiência nesse sentido? Não, eu não tinha nenhum tipo de informação sobre isso, tanto que eu nem levei muito a sério quando ele me falou, né? Até respondi com ironia, falei, cara, eu não sei nem se eu vou voltar a andar, quanto mais praticar algum tipo de esporte, você tá maluco, isso não existe e tal. E ele insistia, falou, não, cara, eu faço os jogos regionais, eu vejo lá o pessoal PCD praticando esporte. Dá uma pesquisada, dá uma lida sobre. Mas naquele tempo os jogos regionais não tinha categoria de para-atletismo? Tinha. Ah, tinha já nessa época? O esporte paralímpico, na verdade, ele começou a ser mais divulgado a partir da Paralimpíada 2016, que foi no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, perfeito. E aí deu aquele boom assim que todo mundo entendeu o que era o esporte paralímpico, que era alto rendimento, que não era só atleta com deficiência ali praticando esporte para, como se diz, né, para se recuperar, para ter alguma coisa para fazer, para ter alguma atividade física. O esporte paralímpico ele começou a ser enxergado como alto rendimento a partir da Paralimpíada 2016, né? E aí o Serafim em algum momento entrou, porque ele tem conhecimento disso no segmento, a sugestão que o Rodrigo lhe fez, e depois o próprio Serafim também ajudou. E qual seria a primeira competição que você participou? Foi num jogo regional, parece de Barretos? Taquaritinga. Taquaritinga. Então eu saindo do hospital, eu comecei a pesquisar sobre esporte paralímpico. E aí aconteceu de eu achar um vídeo no YouTube do Marco Aurélio Borges, que é um atleta paralímpico já renomado, muito tempo de seleção. E ele fazendo um giro e lançando disco, usando uma prótese, lançando o disco longe, quebrando o recorde brasileiro. Aquilo me encantou. E eu falei, caramba, realmente existe. Naquele tempo era disco e peso ou tinha? Disco e peso. Sempre foi disco e peso, né? As minhas provas, né? Uhum. E aí eu fiquei encantado com aquilo, comecei a ver os vídeos dele. E assim que eu saí do hospital, claro que eu saí muito debilitado. Saí do hospital com 75 quilos, né? Um cara de 1,90 m. Para que vocês tenham uma ideia, ele tá forte desse jeito porque a necessidade até da força. Saiu com 75, quanto você tem hoje? Hoje eu tô com o dobro.
O dobro. 150. Para não passar vontade. Sim, 2 Thiago daquela época. E assim, saí do hospital muito debilitado, que eu, né, fiquei muito tempo internado, mas a minha recuperação, graças a Deus, eu tenho uma genética abençoada, né? O senhor Genésio e a dona Marilda caprichou. E em 6 meses eu já estava pesando mais de 100 quilos. E aí sim eu comecei um trabalho com o professor Serafim. O Rodrigo me acompanhou nessa etapa de fisioterapia, de academia. Quero deixar aqui um abraço especial para ele, ele sabe a importância que ele tem na minha história. Né? Então ele me acompanhava na academia e a minha fisioterapia foi dentro da academia de musculação. Então a gente pegava peso mesmo, já treinava duro, o Rodrigo me acompanhava. Quando eu coloquei a minha prótese, 6 meses depois a gente fez um samba beneficente, né? Você até lembra, Sim, né? Na lembro. época a gente fez um evento grande no centro de lazer, consegui a minha primeira prótese e aí fui para a gruta de bicicleta sem saber o que me esperava, não sabia nem o que era um peso, não sabia nem o que era um disco. E aí encontrei o meu segundo anjo da guarda, eu falo que ele é um amigo, um querido, um mestre, tô morrendo de saudade dele, não consigo encontrar o homem de jeito nenhum. O homem some. O homem some, toda vez que eu me reúno, ainda não consigo falar com ele, não consigo, mas ele sabe que ele também tá no meu coração. Serafim. Encontrei o Serafim, e aí a gente começou a nossa história com 1 mês de treino, ele já me inscreveu no meu primeiro Jogos Regionais, eu fiquei assustado, falei, cara, eu jogava futebol, o nosso objetivo era ir para os Jogos Regionais, né? Você treinava, era peneira, era muito jogador bom e eu nunca consegui. Que idade que você foi para participar nos primeiros Jogos Regionais? O meu acidente foi 18 de dezembro de 2010. Você tinha que idade? Tinha 25 anos. 25 anos. E em julho de 2011 eu estava indo para minha primeira 26 competição. anos você foi para os Jogos Regionais. Sim. É menos de 1 ano, né, do acidente. E quem competiu com você tinha também deficiência? Como é que foi? Ou você estava no bolo de todos lá? Como é que foi? Na verdade, o paralelepípedo, ele é dividido por classes, né? Então você tem as classes para poder tentar deixar a disputa o mais igualitária possível. É importante a gente dizer, aproveita esse gancho, a questão do F alguma coisa, número na frente, como é que se divide para qualificar, no caso do paraatletismo, como é que se faz essa divisão de categoria? Explica pra gente, Thiago. Geralmente os atletas do campo, ela começa com F e a pista é T. Então assim... Campo é o pessoal que arremessa. O pessoal que arremessa e que salta. Tá, perfeito. Né? Considerado os atletas do campo. Pista são os velocistas. E no meu caso, F57 é a minha classe, né? A minha classificação. Todos os atletas, eles têm que passar por uma classificação. Existe uma banca que vai analisar a deficiência, analisar a mobilidade, fazer toda essa análise técnica e te classificar em qual classe você se enquadra. No meu caso, o F57 são atletas amputados ou com deficiência similar, que fazem o arremesso na cadeira. Perfeito. Né? F50 Aqueles que ficam cadeira. Presos a uma cadeira para fazer o giro e o movimento. Exatamente. Você faz o movimento sentado numa cadeira totalmente preso, existem as regras, né? Não pode tirar o quadril, não pode levantar a perna, não pode descolar o joelho da cadeira, então várias regras. E a classificação ela vai descendo, né? Até a classe mais baixa, que se eu não me engano é F51. Então várias classes, né? Por isso que a diferença do paralímpico para o olímpico é essa. O olímpico, o arremessador de peso, ele vai competir com todos os arremessadores de peso, independente de tamanho, peso, altura. E no paralímpico não. O paralímpico ele é definido por classes, pela deficiência de Até cada um. porque se não fosse dessa forma, criaria uma injustiça, né? Com certeza. Que as limitações do deficiente varia muito, né? Nesse sentido. E aí você se enquadra nessa categoria. Nessa classe. Outro atleta que também sempre transita com você é o Claudinei. Ele é de que categoria, o Claudinei? Então, essa que é uma questão, né? O Claudinei ele também é amputado. Porém, o Claudinei ele é desarticulado, ele não tem a perna toda. Então ele é uma classe abaixo por ele ter apenas um apoio. Eu tenho 2 apoios porque eu ainda tenho, né, parte da minha perna esquerda. No caso dele que é totalmente amputado, ele é uma classe abaixo, que é a F56. Porém, no Paralímpico também existem essas questões que juntam classes para dar uma enxugada nas provas. Porque se for abrir 3 provas para 57, 3 provas para 56, 3 provas... não vai ficar uns 2 meses de competição. Então, para eles conseguirem enxugar e ficar dentro de um prazo bacana os jogos, eles acabam juntando classes e também retirando algumas provas de cada classe. No meu caso, a gente tem o arremesso do peso e o lançamento do dardo, que são provas paralímpicas. Né? Essas 2 provas são provas que tem na Paralimpíada. Outras classes já têm o disco, outras classes têm o peso, o dardo e o disco. Então eles fazem essa divisão. Não me pergunte como é feita essa escolha,
porque assim, a gente não participa das reuniões técnicas, então a gente não sabe, só fica definido quando sai o programa de provas. Agora, falando em peso, propriamente, o peso do peso, da bolinha, qual é o peso dele? No Paralímpico também tem essa questão, né? No Olímpico é 7,250 kg para todos. Para todos. Né? Tô falando do alto rendimento, né? Agora, no Paralímpico, é de acordo com a classe. Minha classe é a mais alta. Na cadeira, o peso é 4 quilos. E aí vai descendo de 3, 2... Mas no teu caso, no meu caso, F57, 4 quilos o peso, 1 quilo disco, 600 gramas dardo. O disco é 1 quilo? Disco é 1 quilo. Perfeito. E dardo, você já chegou a arremessar alguma vez? Com essas, o dardo ele é um movimento mais de velocidade, né? Então, assim, o meu porte físico não condiz assim, para lançar o dardo por ser muito leve também. Então, teria que fazer um trabalho totalmente diferente do que eu faço para arremessar o peso. O disco, como é um movimento de rotação, eu consigo... encaixar junto com o peso, porém o dardo a gente tentou no início fazer, mas aí a gente viu que era muito lesivo, né? Porque eu sou muito forte, o dardo 600 gramas, então não era força. Então a gente viu que poderia atrapalhar o arremesso do peso, e a gente não ia conseguir alcançar grandes marcas, a gente preferiu focar em peso e disco só. Então a gente pode dizer o seguinte, a pegada que ele mais se prepara é o peso, depois o disco. Por quê? Porque nas Paralimpíadas não tem disco, só tem peso, é isso? Exatamente. Então é claro, como o objetivo maior é a Paralimpíada, depois tem o Mundial, tem os Grands Prix e outros eventos também, você fez a opção por se especializar no peso, né? E daqui a pouco nós vamos ver 2 medalhas no final do programa, e ela tem essa pegada. Ele participou no peso e participou no disco, porque nessa competição mundial eles acabaram encaixando, além do peso, também o disco. É assim que funciona, isso, né? Exatamente. Assim que funcionou, né? Sim. 2017 foi a última vez que o lançamento do disco da minha classe tinha entrado no programa de prova, né? A nível mundial, Paralimpíada ainda não, mas foi o último mundial. Inclusive eu fui o último campeão do lançamento do disco, foi em 2017. Desde lá eles retiraram, né, essa prova do calendário de todas, de Mundial, de Parapan, de Paralimpíada, não tinha mais, então a gente meio que parou também de treinar em 2017. Claro que, voltando a prova agora para o Mundial, que voltou esse ano também, a gente foi pego de surpresa, a gente não esperava, voltamos a também treinar o disco justamente para essa competição em si, para o Mundial desse ano em Nova Delhi. E ele ainda não entrou no programa da Paralimpíada 2028, mas há uma possibilidade de 2032 o disco estar retornando para a classe F57, mas é nada certo. Por enquanto, só em Mundial. Bom, a gente deu uma adiantada no cronograma, voltemos para o famoso Jogos Regionais de Itaquaritinga. Você lembra com quantas pessoas você competiu? Qual foi a sua marca? Enfim, eu sei que são situações diferentes, processo de amarrar. Sim, era na antiga regra, na verdade, né? Porque antigamente você amarrava uma perna só e a outra ficava no chão. Então você ficava com uma apoiada e a outra no chão. Hoje não. Tá. Hoje você tem que sentar realmente na cadeira e amarrar as duas. Então a regra mudou em 2014. Quando eu comecei, a regra ainda era essa de um pé no chão. Eu não sabia nem o que eu ia fazer lá, porque eu não tinha cadeira, não tinha nada. A gente só treinou para fazer em pé. E como é que vocês montaram lá? Tanto eu quanto o Serafim, a gente não tinha noção de que tinha que ter essa cadeira. Então a gente chegou com 1 mês de treino, não sabia nem pegar o implemento direito. Quando a gente chegou nos Jogos Regionais e se deparou com aquele monte de cadeira, uma amarrada atrás da outra, falou, e agora, Serafim, o que a gente vai fazer, né? Serafim com aquela calma dele, falou, não, calma que eu vou dar um jeito, eu vou conversar aqui, vou perguntar como é que faz. Pegar uma emprestada. É exatamente isso. Foi quando eu conheci o meu atual treinador, Alex José Sabino. Ele vendo que a gente estava um pouco perdido, né? Ele foi, nos orientou, mostrou onde era a cabine para fazer a minha classificação, porque até então não tinha nem classe ainda, né? Naquela competição ele estava por Araraquara. Ele estava por Araraquara. Que é a cidade onde ele inclusive, não sei se nasceu, mas trabalha. Ele é de São Carlos. Ele é de São Carlos, mas ele fez a carreira dele como atleta e técnico em Araraquara. Olha que coisa impressionante. Na primeira competição dele, ele conheceu o cara que acompanha ele nessa trajetória vitoriosa. Exatamente. Ele, inclusive, ele participa lá também do Centro Paralímpico no hoje dia a dia. Ele é o principal treinador do arremesso e lançamento no Comitê Paralímpico Brasileiro. Ou seja, você cresceu e ele cresceu junto. Isso é bacana demais, né, Thiago? Os meus resultados também ajudou a alavancar a carreira dele, o grande profissional que ele é, na verdade, e agora ele está onde é o devido lugar dele, que é à frente do arremesso e lançamento no Comitê Paralímpico. Muito bem, ele emprestou a cadeira e o que você fez? E aí ele emprestou a cadeira do atleta dele, né? Na época lá a gente foi totalmente desequilibrado, totalmente sem saber o que fazer. Acabou que no caminho, isso ainda tem que falar, no caminho indo para os Jogos Regionais a minha filha nasceu.
né? E aí eu fiquei naquela, e agora? Vou competir, não vou competir? Aí vem os meus amigos, né? O padrinho da minha filha, o Edinho, o Lucas, né? Os caras me ligou e falou, Tião, vai, eles me chamam de Tião. É, Tião. Esse é um apelido carinhoso do pessoal. Vai, cara, vai competir, porque sua filha nós vamos acompanhar aqui, nós vamos fazer a sua. Compete lá, você trabalhou, é os seus primeiros jogos regionais e tal. Acabou me convencendo, eu fui. E acabou que com a cadeira emprestada, acabei ganhando do atleta de Araraquara, ganhando as 3 provas que eu competi, 3 medalhas de ouro. Se eu não me engano, 24 metros e pouco no disco. No peso eu já fui bem, assim, para quem foi a primeira vez. Eu lembro que foi 11,80 e o dardo acho que foi 23 metros, uma coisa assim também, assim, marcas que para quem estava iniciando com um mês de treino já foi impressionante. E impressionou, inclusive, o Alex, Sim. que me convidou para estar mais próximo deles ali, que ele também, juntamente com o Serafim, poderia estar me ajudando a evoluir, né? E aí foi quando a gente começou a levar o esporte realmente a sério. Eu falei, cara, eu acho que é isso, né? Foi a minha primeira entrevista no rádio. Foi o Watson que Foi fez? o Adson, estava lá na beira da pista. Cara, ele lembra disso, assim, a gente lembra com muito Toda carinho, vez dá ele fala risada. isso. Aham. Ele foi o primeiro, ele estava lá, assim, eu ganhei 3 medalhas. Ele falou assim, cara, incrível, 3 medalhas de ouro. E eu, assim, emocionado, né? Porque, pô, nunca tinha ganhado nenhum campeonato escolar. De repente, campeão dos Jogos Regionais, que era, assim, um objetivo de criança. Sem dúvida. Então foi muito emocionante, assim, a minha filha nascendo, eu ganhando 3 medalhas de ouro. O esporte realmente entrou na minha vida naquele dia. Agora, é interessante que nessa trajetória as coisas vão acontecendo. Conheceu, de maneira ocasional, o treinador que com ele convive, que com ele cresceu também profissionalmente. Em algum momento, a gente sabe que independente dos prefeitos, a prefeitura tem sempre ajudado o Thiago, mas apareceu uma tal de ADC Intel, um tal de Comendador Vincenzo e a família Spidicato. Quando é que caiu essa história? Através de quem que você se aproximou da ADC Intel, que sem dúvida foi suporte para que você decolasse de vez, né, Thiago? Cara, voltando lá no início com o Serafim, ele sempre foi. É por isso que eu falo que ele é um cara especial, diferenciado de todas as pessoas que eu conheci assim no esporte. Ele sempre falou pra mim, cara, você só vai se profissionalizar quando você estiver preparado, porque você tem potencial pra ser um dos melhores, não do Brasil como do mundo. Mas eu não quero que você se frustre, então a gente não vai antecipar as coisas. Então eu fiquei 2 anos só treinando e fazendo educativo, aprendendo sobre o implemento, aprendendo a arremessar, e o Serafim com toda a paciência do mundo me ensinando cada passo. Depois de 2 anos, ele olhou pra mim e falou, você tá pronto. Eu até me arrepio, assim, ele me emociona um pouco, porque eu lembro que eu brigava com ele, falava, cara, eu tô me sentindo bem, eu quero competir com os grandes. Ele falava, não. Era mais ou menos eu lembro muito da cena do filme, daquele Karate Kid, que o cara fala, tira casaco, põe casaco, tira o casaco. Eu fiquei muito tempo, pega o peso, remessa o peso no chão, pega o peso, remessa. Então, assim, ele foi muito importante na minha iniciação, porque realmente ele fez eu entender o que era o arremesso, o que eu tinha que fazer, e ele me ensinou passo a passo. Então, eu fiquei 2 anos competindo só em jogos regionais e jogos abertos, evoluindo a cada competição. Quando ele olhou para mim e falou, a gente tá pronto, precisamos de um clube. Que para poder se federar, você precisa estar afiliado a um clube, né? E nem imaginava, assim, a ADC Intel, como era futsal. Falei, mano, não tem nada a ver uma coisa com a outra e tal, eu acho que não vai rolar. Mas aí eu vi o Neemias, né? O Neemias na época representava também a ADC Intel e ele era do atletismo, né? Eu e o Serafim trocando essa ideia. Falei, cara, será, mano? Falei, mano, é um salto grande, assim, né? Vestir a camisa da ADC Intel era um sonho de criança. Eu ia na quadra, eu assistia os jogos. Será? E foi bem naquela época da Intel, né? No auge ali, 2012, 2013. E eu falava, caramba, cara. Falei, vou assistir um jogo da Intel e eu já conheço o Sidão das antigas. Se eu trombar ele lá, eu vou arriscar. Ou não, eu já tenho. Encostou no Cido, encosta no Vincenzo e em toda a família. Já vamos fazer ali. Dia de chuva, lembro como se fosse ontem. Jogo da Intel pegado, Intel ganhou. E tava chovendo, o Sidão dentro do carro dele. E eu bati lá no vidro do carro dele. Sidão, posso falar contigo? Cara, eu nem imaginava que ele fosse me atender prontamente. Ele saiu embaixo de chuva, voltamos para dentro da quadra. Contei a minha história para ele, ele ficou até emocionado porque ele não estava ligando o atleta à pessoa. Ele sabia que tinha um cara se destacando, que era paralímpico e tal, mas ele não lembrava que seria eu, né? Que a gente já tinha nós já tinha se encontrado quando eu era criança. Então, ele prontamente falou, cara, eu vou passar pro meu irmão, Carlos Silva, que ele é o diretor técnico,
e a gente vai ver o que dá para fazer, mas o que depender de mim, a gente vai fazer acontecer. E aí eu fiquei naquela expectativa, né, coração acelerado, falei, meu Deus, será que vai rolar? Que a gente precisava de um clube e os prazos estavam curtos ali para poder me inscrever. E foi quando eu conheci o meu irmãozaço aí, meu parceiro, que agora nós somos eu, o Sidão e o Carlão, né, os irmãos agora, assim, que eu sou da família agora. Trio ternura. Trio E aí parada conheci o Carlão, me atendeu na sala dele, eu totalmente muito nervoso, e ele já descontraído, cara, o que você precisa? O que a gente pode fazer para te ajudar? Eu também não sabia muita coisa, mas ele começou já a pesquisar o que precisava, o que não precisava, e aos 45 do segundo conseguimos se inscrever, e aí foi a minha primeira competição pela DC Intel, que aí foi meu primeiro circuito em 2013. Foi quando iniciou a minha história com a DC Intel. E tem um ritual que sempre acontece, toda competição importante que você participa, você faz como cerimônia chegar em Orlando e visitar o Vincenzo. Essa competição já lhe deu medalha? Quando é que você teve o contato e aí passar a ter o apoio oficial da Intel? Seu primeiro contato com ele, Vincenzo? Cara, na época, o contato inicial foi através do Renzo, né? O Renzo, ele meio que falou, não, cara, vamos fazer acontecer. Acho que nem tinha chegado direito ainda no Sr. Vincenzo, que ele estava muito ocupado com o time, na época de ouro da Intel. Então, o Renzo meio que também é um cara que eu sou muito grato, assim, desde o início, sempre muito solícito comigo. E deu carta branca pro Carlão correr atrás do que precisava. E aí, na minha primeira competição, que foi uma fase regional do Circuito Loterias Caixa, eu quebrei o recorde brasileiro, que durava 14 anos. E eu nunca vou esquecer o Serafim Fábio. Eu falei que você estava pronto e a sua história no Paradesporto, até me emociona um pouco falar do Serafim, porque é complicado. E ele falou, sua história está só começando. Você vai ser um dos grandes ainda. Então ele foi um cara assim essencial na minha carreira. Foi o primeiro a acreditar em mim. E nisso as coisas foram acontecendo, né? As conquistas foram vindo, a Intel cada vez mais me apoiando. E quando... Eu acho que a primeira vez que eu tive cara a cara assim, com o Sr. Vincenzo foi 2015. Foi 2015, né? Quando eu fui para Toronto. Minha primeira convocação pela seleção brasileira. E a gente ganhou a nossa primeira medalha de ouro pela seleção. Parapan de Toronto. De Toronto. Foi quando eu realmente tive esse contato direto com ele. Assim. Aliás, só falando de questão do Parapan, ele tem 3 ouros e uma de bronze. Toronto, Canadá, Lima no Peru e Santiago no Chile. Santiago foi em 2023, me recordo bem também. Foi essa primeira conquista, foi no Canadá. Foi no Canadá, né? Quando eu tive Foi a primeira conquista internacional sua também? Exatamente. Perfeito. Eu comecei no esporte profissionalmente em 2013. 2 anos depois eu estava vestindo a camisa da seleção brasileira. Minha carreira sempre foi assim, uma ascensão muito rápida. E eu repito, justamente porque o Serafim me deixou pronto. Então eu fui só amadurecendo, fui melhorando. E em 2015 eu tive o prazer de estar representando a seleção brasileira em Toronto, no Parapan-Americano, no Canadá, ganhando assim as minhas primeiras medalhas pela seleção brasileira. Tá, e aí é uma sequência natural, né? Depois, são tantas conquistas que eu vou só apartando aqui. Campeonato Mundial, o cara tem 2 medalhas de ouro, 3 de prata, Londres, na Inglaterra, Dubai, Kobe no Japão, Paris e Nova Delhi, que é essa recente agora, né? Sim. Então é sempre um calendário a ser montado. Exato. E eu lembro muito bem que a sua primeira Paralimpíada foi no Rio de Janeiro. Foi. A gente não tinha certeza que daria pódio, né? Como é que foi? Eu lembro de uma comitiva de Orlândia, alguns amigos seus, o próprio Carlos Silva, numa foto lá no Estádio Olímpico, lá no Rio. Sim. Como é que foi a experiência da sua primeira Paralimpíada? Você já tinha, claro, uma experiência de outras competições. Mundial você já tinha disputado antes? Eu disputei o Mundial de 2015 também no Catar, né? Exatamente, antecedendo a competição dos Jogos Paralímpicos, né? Sim. E o fato de você ter sido escolhido, os seus índices iam também evoluindo. É assim que funciona, né, Thiago? Exatamente. A Paralimpíada de 2016 ela foi um divisor de águas na minha carreira. Como eu disse, a regra ela estava ainda nova, né, vamos dizer assim, porque essa regra de sentar agora, amarrar as 2 pernas, ela iniciou em 2014. Então, 2015, todo mundo meio que ainda estava se adaptando, os atletas que faziam do modo antigo também estavam se reorganizando. Isso foi uma vantagem para mim, porque eu peguei todo mundo no início, então a gente foi entendendo como funcionava, posição de cadeira, jeito de amarrar, fomos aprendendo um com o outro, né? Eu vi o fulano, vi o polonês,
Pô, o polonês arremessa meio de lado, pô, vou tentar fazer de lado. Ah, não deu certo, vou observar o outro que amarra assim. Então esse começo foi muito de aprendizado. 2016 eu cheguei pronto, considero que eu cheguei numa forma física bacana, uma técnica também estava legal, só que tinha essa insegurança em relação às amarras. Porque eu tive problema no Mundial em 2015 com as amarras. Conforme foi passando os treinos, eu fui evoluindo, o físico foi aumentando, fui ficando mais forte, e a gente não se atentou a essa questão das amarras. Conforme eu ficava mais forte, ficava mais rápido, as amarras tinham que ir A possibilidade de você eventualmente mexer e retirar, como diz o caipira, a bunda da cadeira, aumenta nesse sentido, né? Então, assim, em 2016 a gente chegou pronto, estava bem fisicamente, tecnicamente, mas não estava tão atento à regra em si. E aí o que aconteceu foi que queimaram também o meu melhor arremesso lá em 2016 na Paralimpíada. Que daria qual medalha para você? Eu ficaria com ouro. Com ouro? Ele queimou o único arremesso que me daria. Eu lembro disso daí. Olha tanto que 4 dias depois da Paralimpíada do Rio de Janeiro, teve os Jogos Abertos e eu fiz a marca que me daria o ouro. Que na época o chinês ganhou com 14,44, eu fiz 14,64 nos Jogos Abertos 4 dias depois. Lá no Rio a medalha de ouro foi do chinês. Aquele mesmo que aconteceu o episódio fatídico, episódio lá no Japão. Exatamente. É o como é que chama o cidadão? O Hugo Chan. Hugo Chan. Isso, ele foi no Rio e depois competiu com você. Exato. Agora, essa dificuldade, eu até brinco com o Carlos Silva, a gente acompanha a movimentação da preparação, a gente nota que você é um dos atletas que mais demora para se preparar nessa amarra. Eu até brinco com o Carlão, vão arriar o negão agora, brincando de boca. Eu tenho essa liberdade com você. Com certeza. E aí demora bastante. Porque Sim. eu imagino que você tenha cuidados redobrados nisso, né? Sim, a gente foi adaptando, né? Foi entendendo as necessidades, né? O que precisava, porque eu não compito com um atleta que somente são amputados. Eu compito com um atleta que tem as duas pernas. O cara às vezes tem metade do pé, pô, ele já entra na minha classe. Tem um pé um pouco mais virado, também entra na classe. Então, quem tem as duas pernas leva uma vantagem grande porque ele consegue travar as pernas embaixo e aí o quadril ele não precisa travar tanto. No meu caso, como eu não tenho a perna para poder me apoiar embaixo, eu tenho só uma, eu fico meio que desequilibrado. É onde eu tenho que travar bastante o meu quadril e hoje eu uso duas catracas, essas catracas de caminhão aí, de carregar, né, carga pesada, para poder me travar mesmo e evitar qualquer tipo de problema, inclusive o problema que aconteceu em Tóquio, não acontecer mais. Porém, os caras estão sempre no meu pé, né? Já estão cansados de me ver. É impressionante pódio, né? isso. Tanto é verdade que esse raciocínio que o Thiago está fazendo, você vê lá no Rio, queimou o principal resultado dele, né? Porque disseram que ele tinha movimentado, vai lá para o Japão, que na verdade não foi 2000, foi 2021, né? Devido à pandemia, uma competição muito bem encaminhada, o cara ganha a medalha, todo mundo vibra. Como é que foi o sentimento daquele recurso do chinês? Foram 24 horas? Foi. Que coisa. Conta pra gente esses bastidores aí, Thiago. Então, voltando um pouquinho na Paralimpíada 2016 como 5º lugar, o Serafim, deixando isso bem claro também, partiu dele. Ele falou, cara, até aqui eu pude vir com você. Até aqui a gente caminhou junto. Só que agora a gente precisa de um cara que é especialista no paradesporto para você evoluir. E foi quando chegou o Alex Sabino em 2017, né, contratado pela DCM. Ou seja, esse divórcio, entre aspas, foi, na verdade, um entendimento que o próprio Serafim, de maneira muito inteligente e clara e lúcida, te fez essa recomendação. Exatamente. Ele falou, eu nunca fui especialista. Ele foi decatleta, então ele fala, eu sou bom em várias provas, mas você precisa de um cara agora especialista em arremesso e lançamento adaptado. Porque é diferente você treinar um atleta convencional e treinar um cara no arremesso na cadeira. São trabalhos totalmente diferentes, né? Apesar do movimento final ser parecido, são um movimento, o nome mesmo já diz, é um movimento adaptado, é uma adaptação que você faz. Então a partir de 2017 o Alex entra para a equipe, o Serafa volta para a iniciação, que é a grande paixão dele, é iniciar o atleta, ele mesmo fala, eu crio meus atletas para o mundo, eu gosto de ver os meus atletas voar, né? Então ele partiu dele, deixando isso bem claro, porque eu já recebi algumas críticas em relação a isso. Agora começou a ganhar, abandonou o Serafim, largou ele em Orlândia, não sei o que, de qualquer jeito. Não, como você disse, esse divórcio, essa separação partiu principalmente dele, porque ele teve o entendimento e a humildade de saber que eu precisava de um cara, né, que estava acostumado com o alto rendimento, principalmente um cara que é especialista nesse no arremesso e lançamento.
paralímpico. Exatamente. E aí o Alex veio, e de 2017 até 2021 a gente ganhou todas as competições. Foram Foi a 8 sua recordes. melhor fase, o que iria ser coroado né, com a Paralimpíada. Com a Paralimpíada. A gente fez uma preparação muito forte e assim, ganhamos tudo. Foram 8 recordes mundiais quebrados, sempre fazendo o mesmo arremesso, o mesmo jeito de amarrar. A gente foi se adaptando, a gente reinventou o arremesso na cadeira, porque a gente fez o nosso próprio arremesso, nosso próprio movimento, que hoje é copiado aí pelos todos os atletas aí praticamente da minha classe fazem o mesmo movimento que eu. E eu sou muito grato por isso, porque eles têm um reconhecimento. Sim. Que eu deixei o movimento pronto. Inclusive o iraniano, que hoje é o atual recordista mundial, faz o mesmo movimento. Então os caras assim têm uma gratidão, né? Porque eu deixei o movimento pronto, os caras só lapidaram. Na época a gente não tinha essa referência. Perfeito. Tava todo mundo aprendendo, né? Então de 2007 a 2021 a gente ganhou praticamente tudo. Fui campeão em 2017, campeão mundial, campeão pan-americano em 2019, campeão mundial em Dubai. E cheguei para essa Paralimpíada 100% preparado e tendo o entendimento que a medalha ninguém poderia tirar, porque assim, eu estava muito focado. Tinha acabado de perder minha mãe, perdi minha mãe em 2020, né? Não foi, né, pelo Covid, ela teve uma dissecção da veia aorta. Então assim, eu fiz uma promessa para ela, né? Falei para ela em leito que eu ia buscar essa medalha, né? Que eu queria homenagear ela. E 2021 veio a Paralimpíada, consegui fazer a marca na hora lá, precisava fazer acima de 15 metros, fiz 2 vezes, fiz uma marca de 15,10, 15,05. E ali a emoção tomou conta, eu já escutei a voz dela no meu ouvido falando que a gente tinha conseguido. É difícil falar da minha mãe. E aí você sai do Estádio Olímpico... E toda Orlândia e todos nós. E aí eu abri mão, né, dos meus últimos 3 arremessos, justamente porque eu já tinha ganho a medalha e a gente tinha essa prática. Sim. De como fiquei por último, eu tinha um resultado na mão. Na cadeira você faz os 6 arremessos direto. E aí depois, como eu estava com o resultado na mão, abdiquei dos 3 últimos, fui para casa, comemorei com todo mundo. Quando eu estava a caminho do pódio, a gente recebeu uma notificação que o chinês tinha entrado com recurso pós-competição. Na madrugada decidiram acatar essa decisão do chinês e eu acabei caindo para a medalha de bronze. Até hoje sem nenhuma explicação plausível, sem nenhum vídeo comprovando realmente que eu infringi alguma regra. Enfim, aí a história aí que todo mundo acompanha. E natural que a gente não vai ir muito a fundo, que chega no ponto, não que o Comitê Internacional Paralímpico impeça que se fale nisso, né? Afinal de contas, as imagens ficaram claras, o comportamento do fiscal de pista, que é muito importante, que ele está fisicamente do lado, não é um recurso. Se não tem uma imagem que mostre, não há razão nenhuma. Tanto é que o mesmo fato aconteceu lá em Nova Delhi, tentaram armar de novo, conspirar de novo, só que dessa vez, né, não houve o bom senso e o entendimento, a rasteira literal que acabou caindo sobre você, né? Sim, de lá para cá a gente apareceu o meu adversário direto hoje, que é o iraniano, né? Chegou já arrasando. Ele tem 33 anos. Sim, sim. Em algum momento eu tomei conhecimento que ele também é seu fã, porque sim, ele se inspirou na sua trajetória. Ele mandou uma mensagem para mim, ele já era atleta convencional, então para ele essa transição foi muito mais tranquila. Ele não teve que aprender a arremessar, ele já sabia arremessar. Ele só fez a adaptação na cadeira e ele escreveu para mim um texto gigantesco que ele ficou 2 anos me observando, 2 anos imitando meu movimento, porque ele queria chegar e competir de igual a igual comigo, porque ele era muito meu fã e ele tinha um respeito muito grande por tudo que eu tinha feito pelo esporte. E ele falou também do fato, né, de ter acontecido comigo em Tóquio, que ele se sensibilizou comigo. Então a gente meio que se tornou amigo e ele hoje é o cara a ser batido. Graças ao movimento que eu inventei. Exatamente. E eu noto que é idêntico o próprio movimento. Ele faz toda o Carlos Silva, que é um grande observador disso, me explicou tecnicamente outro dia. Você havia dito a mim também numa entrevista. Eu comecei a observar, ele faz o mesmo movimento, o mesmo jeito que você faz, né? Essa competição. Ele aperfeiçoou, né? Ele é um cara assim, muito rápido, tem uma mobilidade incrível, assim, a gente andou observando. Assim como eu fui observado na época que eu estava no auge, hoje a gente também observa os adversários. Vê que a gente pode acrescentar algumas coisas no meu jogo. Eu cheguei num ponto na parte física onde a gente sabe que eu estou muito maior do que eu deveria. Dá para enxugar um pouco mais e manter a qualidade de movimento. Então a gente vai começar um trabalho agora focado nisso. Esse ano foi um ano muito complicado para mim, que eu tive uma lesão em Paris no ano passado, que ela se agravou esse ano. Então eu fiquei praticamente 4 a 5 meses só tratando, fisioterapia. E eu consegui fazer o índice, assim, 2 dias depois que meu pai faleceu. Meu pai faleceu, eu vim de São Paulo,
enterrei meu pai, voltei para São Paulo e fiz o índice. Então, assim, eu sempre fui um cara muito focado, determinado. E vou fazer o que é necessário agora para voltar aí o lugar mais alto do pódio, que meu objetivo maior é ser campeão paralímpico em 2028. Isso é muito importante a gente destacar, porque é claro, né? Uma trajetória. A Olimpíada dos sonhos e que seria normal seria a do Japão, né? E que os números mostravam isso. E aconteceu esse fato e, portanto, a única medalha, né, que ele não tem ainda, a medalha de ouro paralímpica. Exatamente. Mas foi pódio sequencial nas últimas Paralimpíadas, o que cá entre nós é algo que merece todo o nosso respeito. Agora, Thiago, você veio de Nova Delhi, na Índia, competição boa, o iraniano deu uma deslanchada natural. O que você está projetando? Você tem ainda umas 2, 3 Paralimpíadas para competir, o que você está projetando? Cara, assim, eu sou o único atleta remanescente de 2017 do Campeonato Mundial de Londres. Eu sou o único atleta que estou no pódio desde então. Eu nunca fiquei fora de um pódio pela seleção brasileira desde 2017. Então, assim, todas as competições que eu participei, eu subi no pódio, seja ouro, seja prata ou seja bronze. Então, eu tenho um orgulho muito grande assim da minha história. Quando a gente para contar as medalhas, que eu começo a falar das minhas conquistas, eu falo, caramba, já são 7 medalhas em Mundial. Eu tive uma dificuldade aqui. Eu esqueci negócio de Grand Prix Internacional, 5 de ouro, 1 de prata. Campeonato Brasileiro, 10 vezes campeão. Tem os recordes ainda. Ele jamais perdeu uma prova em competição nacional. Exatamente. Então não tem muita coisa para mostrar para ninguém, né? Eu acho que, na verdade, a sua trajetória é a comprovação. Sim. E a partir de agora, em termos de calendário, como é que você projeta a médio prazo? A gente, agora, como eu disse, a gente vai fazer algumas mudanças, principalmente física, né? Na técnica também, a gente vai mexer um pouco mais na cadeira, vamos tentar se organizar, se reorganizar. E também assim, é uma constante aprendizado também, né? E 16 metros é o nosso objetivo, o iraniano já provou que é possível, então se ele fez, a gente consegue também. Claro que eu tô com 39 anos, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas, mas eu tenho certeza que eu vou estar preparado, eu vou me dedicar ainda mais, porque eu tenho certeza que em 2028 a gente vai brigar pelo ouro. A médio prazo, o ano que vem é considerado um ano mais tranquilo, é um ano que a gente vai usar mesmo para fazer essas adaptações, essas mudanças. Esse ano ainda tem o Campeonato Brasileiro em dezembro. Aí 27 começa realmente assim a entrar naquele climinha de Paralimpíada, porque já tem Pan-Americano, já tem Mundial de novo. E aí 2028 é isso. Agora me disseram que você virou cartola também. Tem o Conselho de Atletas do Comitê Paralímpico Brasileiro. E o senhor Thiago Paulino dos Santos foi convidado. Você é da diretoria executiva? Cara, você não tá fraco, não. O pessoal vivia me chamando aí pro conselho, né? O conselho cada 4 anos ele muda. O último ciclo me chamaram. Falei, cara, eu não me sinto ainda pronto, não me sinto disposto ainda a começar a mexer com essa parada aí mais interna, né? Eu sou o cara mais, como se diz, da coisa bruta ali, do treino, do dia a dia. Eu não tenho muita paciência para burocracia. Mas eu tive um entendimento hoje da experiência que eu conquistei durante os anos, durante as competições, e entendendo também as necessidades dos atletas, né, de poder contribuir de alguma forma, e eles depositando essa confiança em mim. Esse ano eu resolvi aceitar o convite, e aí estou fazendo parte agora do Conselho de Atletas. Esses 4 anos aí também vou dividir o meu tempo em tentar ajudar as necessidades aí dos atletas paralímpicos aí do Brasil. Vamos reconhecer os seus apoiadores. Fica à vontade para mencionar os apoios que você tem, além natural da DC Intel. Fica à vontade. Primeiramente, né, agradecer mais uma vez essa parceria com a DC Intel, que já se dura aí 12 anos de parceria, então é a mais importante para mim. Como você disse, faço questão de cada conquista vir mostrar, né, que a parceria ela é de sucesso pro senhor Vicêncio, apesar de não precisar, ele sempre me acompanha e ele cobra, né? Sim. Cobra bastante porque ele sabe da minha capacidade, é um cara que acredita em mim desde sempre. O Renzo, né, o Carlos, são pessoas assim, o próprio Sidão, pessoas que me acompanham a minha carreira desde o início. Então eu faço questão de vir agradecer pessoalmente. Hoje, morando longe, é mais difícil a gente tá sempre aqui, mas sempre que posso eu venho receber o carinho também da cidade de Orlândia, né? Então quero deixar meu agradecimento também a todo o pessoal aqui da cidade, que sempre tem um carinho muito grande comigo. Prefeitura também sempre me ajuda, como você disse, independente do prefeito, por isso que eu falo, a prefeitura de Orlândia
porque todos que passaram por ali de alguma forma contribuíram para que eu possa continuar minha carreira com o sucesso que ela tem. E aí os patrocinadores individuais, né? Hoje eu faço parte do time São Paulo, que é um projeto do governo do estado de São Paulo. Esse é do governo do estado. Eu faço parte também do time Caixa, que é um patrocínio da Caixa Federal para atletas de alto rendimento. Né? Medalhistas paralímpicos têm direito a entrar nesses times, né? Que é o time Caixa e o time São Paulo, qual faço parte dos dois desde 2018. Tenho a Ginomoto, também faço parte do time Ginomoto, com muito orgulho desde 2020. Plena pandemia, o pessoal acreditou no meu trabalho e começaram a me apoiar. Então já são 5 anos de parceria também com a Ginomoto. Esse ano fechei uma parceria com um grupo de segurança que é a Belfort, né? Uma empresa de segurança aí que vem também montando um time paralímpico forte. Né? Hoje essa equipe está contando com o Thiago Paulino, Alan Fonteles e o Henrique, são atletas paralímpicos, são só atletas de ponta, então só tenho a agradecer aí os apoiadores e agradecer principalmente aos meus fãs, o pessoal que me acompanha, né? Minha rede social cada vez mais cheia de gente nova, pessoal que curte o meu trabalho. Só tenho Instagram, @Thiago com TH. Thiagão Paulino com TH, segue TH, lá. faz favor. Com TH, sem tio, não precisa de tio, não. @Thiagão Paulino, acompanhem sempre o meu trabalho. A gente está sempre fazendo um trabalho bacana, mostrando o nosso dia a dia, nossa trajetória. E a gente está aberto para novas parcerias também. Com certeza. Então, quem tiver interesse de ligar a marca. Me chama aí, que eu vou, como diz o outro. Me chama, tem o meu grande amigo Carlos Silva, que cuida dessa parte para mim. E a gente está sempre em busca de novos parceiros, porque o esporte paralímpico, ele, além de ser alto rendimento, é um esporte caro. Então, para você se manter uma prótese dessa hoje não é barato. Como eu pratico esporte, eu estou sempre tendo que dar manutenção. Já estamos com a câmera de mão? Chega aqui, Serginho. Essa prótese, qual o material dessa prótese, Thiago? Ela é titânio e fibra de carbono. O pé é o que há de melhor, né? É o que há de melhor hoje no mercado. Né? É uma prótese aí que em torno de R$70 mil o custo dela. Porém, tem as manutenções, que é a joelheira, o line, esse daqui a cada 2, 3 meses eu tenho que estar trocando. E você se adaptou bem, né, cara? Sim, graças a Deus foi muito rápido, assim, a minha adaptação. Como eu costumo dizer, eu nem lembro mais como é ter perna. Parece que eu já nasci assim. Já acostumei tanto que eu nem lembro mais, já parece que eu já nasci desse jeito. E eu falo, cara, esse acidente veio para mudar minha vida, veio para mudar para melhor. E eu agradeço a Deus todos os dias por ter me dado uma segunda chance e poder estar reconstruindo a minha vida e dando alegria para todos vocês. Aí. Muito bem. Para a gente finalizar, deixa eu só dar um toque. Você está morando em São Paulo há quanto tempo? Eu moro em São Caetano. São Caetano, na grande São Paulo. Eu mudei para São Paulo em 2018. Recebi o convite pós-Mundial de Londres 2017, a qual ganhei 2 medalhas de ouro. O Comitê Paralímpico me convidou para estar treinando lá no CT Paralímpico, que foi inaugurado em 2016, que é uma estrutura fantástica, assim, a melhor das Américas, que é uma das melhores do mundo, que tem tudo o que a gente precisa para ter uma vida realmente focada, realmente assim, uma vida de atleta. Fala também os meus haters aí, tem uns haters que gostam de pegar no meu pé. Galera, eu não abandonei a Irlândia, não fui embora por orgulho, para ganhar dinheiro, eu fui para me tornar um campeão, para ter a melhor estrutura, né? Mas eu sempre vou honrar minha cidade, sempre vou honrar a cidade de Orlândia. E é isso, 2018 fui para lá, tô lá desde então. E há 2 anos atrás eu resolvi levar a minha família também, porque já tava os filhos crescendo, né? A distância. Infelizmente a minha esposa também perdeu o pai e a mãe dela. E aí ela pegou e falou, quero ir, vamos juntos. Vamos ficar junto. E hoje eu moro em São Caetano com a família há 2 anos. Muito bem, eu vou só pedir, com a ajuda do meu querido Carlos Silva, eu preciso prestar uma homenagem para esse cara, Dr. Carlos. Dr. Carlos Silva. Chega mais aqui, deixa eu levantar aqui para ficar mais fácil. Vem cá, Carlão. Bem informal. Prazer em revê-lo, Carlão. Vamos só pegar aqui. Tá bom. Como é que abre direitinho? É desse lado? Até um gatilhozinho. Serginho vai mostrar. São 2 medalhas de prata trazidas de Nova Delhi, na Índia. Essa é uma. Essa é do disco ou não dá para ver aqui? Não tem diferença. As duas são iguais. São 2 medalhas, tá? Ok? Tá. Matou a curiosidade de todo mundo. Carlão, chega mais aqui pertinho. Você vai usar meu microfone ou da câmera também, né? É uma alegria muito grande ter você aqui, né? O Thiago até levantou também porque
A gente gostaria de prestar uma homenagem a você por tudo que você faz, né, no âmbito da ADC Intel e apoiando esse cara. E a gente sente que o sucesso dele também é graças à sua ajuda que você espontaneamente sempre dá para ele. Agradeço. É emocionante estar aqui com vocês porque o esporte me deu. Eu nasci dentro do esporte por conta do meu irmão Sidão, né? Então, desde sempre. Eu vivi muita coisa no esporte, depois profissionalmente, fazendo parte da DC Intel, vivi de tudo, época lá no início, época do Falcão, época, enfim, vocês sabem melhor que eu de tudo isso. Mas o Thiago foi um presente que a vida me deu, que Deus colocou no meu caminho. Eu que agradeço por ter podido conhecer ele, não tem dúvida alguma, e fazer parte de alguma forma dessa história, que ele é o principal responsável, mas a gente Sem dúvida. mas assim, nunca com pretensão, foi mesmo um presente divino e hoje eu tenho ele como um irmão mesmo. Me emociona falar porque a gente lembra lá esse primeiro encontro que ele falou, quando ele chegou na minha sala, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei assim, depois eu falei para ele, mas onde que é a deficiência? Ele trouxe firme assim, falei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falava para ele, ó, por favor, e hoje, ó, passa aqui 6 horas, que é mais tranquilo, a gente ficava das 6 às 10 da noite. Sim, bom. E a patroa ligando, vai vir embora? Eu falava, tô com o Thiago, então esquece. já sabia que a resenha era grande. Esquece. Ia longe e o que a gente falava nesses encontros aí é tudo que tá acontecendo hoje. Com certeza. Vamos chegar junto aqui, vamos? Agradecer você também, que você é um treinador nato, não tem. Sempre foi desde o início, o Thiago reconhece isso. Preciso te agradecer. Jamais vou esquecer a narração do primeiro carreata que a gente fez. Me arrepia só de lembrar, assim. Essa é nossa, ninguém tira! Thiago Gomes do Santos! É assim que se faz alegria. Vamos encerrar de um jeito diferente. O Serginho só vai dar uma focada aqui, né? A gente agradece e finalizamos com muita alegria mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarcísio Manso Convida. Com certeza, vocês todos gostaram.